Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. Somente 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Senhor, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez oramos, pedimos que o Senhor venha a falar conosco e realizar a Tua vontade sobre o Teu povo reunido diante de Ti, para escutar Tua voz na palavra. Fala conosco, nos abençoa, nos enriquece e nos confronta com o Teu Evangelho. Em nome de Cristo oramos. Amém. A mensagem de hoje é uma mensagem muito voltada para a igreja, mas o Evangelho sempre está sendo anunciado. Então, aqueles que vão estar ouvindo e que às vezes não têm intimidade com o assunto que eu vou tratar, que você possa receber tudo aquilo que eu vou falar como funciona uma igreja, como eu ando na casa de Deus, como os líderes andam na casa de Deus. O que é a igreja? O que é aquilo que nós estamos fazendo aqui agora? Com o que ela se parece? Uns dirão que ela é um grupo de pessoas que se reúne para cantar, para orar, para contribuir e para ouvir a voz de Deus na pregação. Outros vão dizer ainda que a família nasceu da misericórdia de Deus pelos pecadores e pelo amor sacrificial de Cristo que morreu por pecadores. Então, quem nos dirá com certeza o que é a igreja? Quem tem a última palavra? E a partir disso, entendendo quem é a igreja, por que eu devo ser membro de uma igreja? Por que é importante fazer parte da membresia de uma igreja? E como que eu vivo nessa membresia? E como que esses membros se relacionam com seus líderes dados por Cristo, os pastores e presbíteros? Só há uma fonte para todas essas respostas, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer o que é a igreja. É a palavra de Deus que fala por que é importante ser membro de uma igreja de Cristo. A mesma palavra regula o relacionamento entre a igreja e os pastores e os presbíteros. É lógico que nós podemos ter na tradição da igreja e na história da igreja muita utilidade, mas a autoridade da palavra é decisiva e inerrante quando nós pensamos nesse assunto. O que é a igreja? O que é ser membro de uma igreja? E como que os membros se relacionam com os seus pastores? A grande maioria de nós pensa a igreja a partir das nossas próprias ideias. Pensa a igreja a partir do nosso próprio coração. E às vezes esquecemos tantas coisas que a palavra declara sobre o que é a igreja. Portanto, provavelmente você deve pensar que a igreja é simplesmente uma reunião onde eu adoro a Deus, ou ainda a igreja, olhando do ponto de vista da comunhão, é um lugar onde eu vou para ser amado e também onde eu amo o irmão. É assim que a maioria pensa sobre a igreja, a sua igreja. Mas a igreja também é lugar de trabalho duro. A igreja é um lugar de luta, perseverança, crescimento, amizade, atritos, problemas, reconciliação, desentendimentos, tudo isso está na igreja, porque é formado por pessoas.
A igreja é o lugar onde Deus molda seus filhos, os formata ao padrão da santidade do seu Filho Jesus Cristo. A igreja é o lugar onde Deus nos corrige, enfim, é onde Deus nos santifica, colocando as coisas no lugar, colocando as coisas em ordem. Lembrando que a igreja é formada por pecadores que foram salvos pela graça, mas ainda temos tantos problemas como igreja, porque continuamos pecando. A igreja é comparada muitas vezes a uma família. A família de Deus, mas também o próprio Paulo diz em Coríntios que a igreja é como um edifício, sendo cada crente um tijolo, uma pedra viva que forma esse edifício. Ele também diz que nós somos como uma plantação, e aí nós lembramos a ideia do Antigo Testamento, quando Deus falava que Israel, o povo que ele escolheu para si a partir de Abraão, era como se fosse uma videira, uma parreira, a plantação das uvas. E ali ele colocava a sua cerca, delimitava o seu povo, ele colocava boas sementes e ele esperava boas colheitas do seu povo. Mas, e se nós olharmos para esse texto que foi lido nessa noite, e talvez olharmos de uma maneira a igreja de que você nunca olhou, e que você nunca meditou sobre isso. E essa é a minha intenção nessa noite. Olhar para a igreja como uma embaixada. Isso mesmo, uma embaixada. Assim como os países têm as suas embaixadas nas outras nações. O que acontece quando nós olhamos a igreja de Cristo a partir dessa ótica? A igreja como um lugar que representa o reino de Deus na terra. A igreja, escute bem, igreja. A igreja é a maior autoridade do reino de Deus na terra. Não está com o Estado essa autoridade. Não está com a família essa autoridade, nem com os economistas, nem com os políticos. Essa autoridade foi dada por Cristo à sua igreja. Lembre-se, o que foi falado pelo próprio Cristo a Pedro, as chaves do reino dos céus, dar-te-ei, e foi dada essa autoridade. As palavras de Cristo em Mateus, então, nos levam a pensar na igreja como uma embaixada. E quando você pensa nisso, então, a embaixada geralmente é um lugar visível, mas nós, como igreja, às vezes, não temos um lugar próprio, porque as pessoas podem ser igreja debaixo de uma árvore se elas não têm um lugar para ficar. Elas podem ser igreja numa caverna, elas podem ser igreja num campo. E então, essa embaixada, sendo uma igreja, ela tem regras, ela tem horários, ela tem líderes, e principalmente essa embaixada tem um povo, porque toda nação tem um povo, e as embaixadas estão nos países principalmente para atender os seus cidadãos espalhados pelas nações. As embaixadas do mundo afora representam seus países nas nações. Assim é a igreja representante de Deus, do reino dos céus na terra. E onde está então a igreja de Cristo? Espalhada entre as nações. Olhem isso, em cada país tem uma embaixada de Deus, um lugar onde o evangelho é pregado, onde Cristo Jesus é anunciado como a única esperança que resolve o maior problema dos pecadores, o seu próprio pecado. Provavelmente você nunca pensou na igreja como uma embaixada, como um lugar que representa a autoridade de Deus na terra. Pense comigo, quem é que diz, quem é que afirma com verdade que você é brasileiro? Quem é que prova isso? Quem é que prova que os nossos irmãos haitianos são haitianos? Quem é que faz essa prova? O país, é o governo, são as próprias autoridades do Brasil, do Haiti, qualquer país é que vai falar, você é brasileiro, existe uma certidão, existe um documento oficial. E então, quando você pensa nisso, que para você ser brasileiro, ou
pertencer a qualquer país, esse país tem que falar que você é cidadão dele, mesmo que você possa fazer até a naturalização, como os muitos buscam, né, pertencer a um país. Então, eu pergunto a você, de maneira particular, pessoal, quem diz para você que você é um cristão? Quem tem autoridade na terra para dizer que você verdadeiramente é um filho de Deus? Quem te deu essa legitimidade para dizer que você representa Cristo na terra? É uma pergunta que precisa de uma resposta. E a resposta é: pertence à igreja a autoridade de dizer, você é um cristão. Você é reconhecido conforme a Escritura, conforme a autoridade dada pelo próprio Cristo, você é um cristão. Mas isso não é uma coisa simples de se falar. Isso tem todo um processo. Mas o que eu quero deixar claro é que isso foi dito a Pedro pelo próprio Jesus Cristo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Perceba, pensa nisso aqui. A igreja recebe alguém como um membro, é como se está acontecendo uma ligação oficial. Não, agora você representa Cristo, de maneira oficial, na terra. Da mesma maneira ele diz, se for desligado, terá sido desligado nos céus. A igreja tem autoridade para dizer, você é um cristão, de maneira oficial diante de Deus, diante dos homens. Mas a igreja também tem um poder para falar, você não está andando então como um cristão, então você pode ter cancelado então esse direito, essa prerrogativa de representar Cristo, Deus e a própria igreja na terra. Jesus então declara que a igreja o representa na terra, e mais, a igreja exerce autoridade em seu nome. Cristo não fez isso com mais ninguém, somente com a igreja. E uma outra coisa importante, Deus age, edificando o seu reino, sempre por meio da igreja. Muitas pessoas pensam que elas oficialmente se tornam cristãos quando de repente alguém fez uma oração e falou com ela, repita comigo, eu entrego a minha vida para Jesus. E as pessoas acham que essa oração curta, rápida, que pode ser sincera, outras vezes não, elas acham que essa oração faz de uma pessoa oficialmente cristão, mas a Escritura não mostra isso, não fala assim. Na Escritura, para alguém se tornar cristão, é necessário haver uma confissão pública. E aonde ocorre, como acontece essa confissão pública de alguém dizendo, eu sou de Cristo? O batismo. Então é um primeiro ponto para você perceber como muitos estão equivocados, muitos estão confiando que foi aquela oração que ele fez há tanto tempo atrás e depois nunca mais ele voltou para a igreja, ele nunca mais teve interesse pelas coisas do reino de Deus, mas mesmo assim, agora ele acha que ele é um desviado, porque ele fez uma oração, mas em lugar nenhum da Escritura existe esse ensino, que você faz uma oração, depois ele se afasta e agora ele é um afastado, uma ovelha desgarrada. Muitas pessoas que por aí pensam que são desviadas, na verdade precisam ser evangelizadas, convertidas, porque não nasceram de novo, provavelmente. Então, é o batismo que funciona como se fosse a nossa certidão visível diante do próprio Deus e da igreja, dizendo, agora você é um cristão, porque você passou pelo crivo da igreja, você entendeu o evangelho, você foi examinado pelos líderes dados pelo Espírito à igreja, teve entrevista, teve aula, teve dúvida e teve resposta, e foi checado se aquela confissão era sincera. Foram buscados e procurados na vida da pessoa os sinais da conversão, os sinais do novo nascimento. Olha então como que a igreja é uma embaixada, é um lugar que representa o reino de Deus na terra.
Então, poderíamos dizer que a igreja, como é embaixada, é um lugar, é um grupo onde tem pessoas reunidas de maneira contínua para adorar a Deus, ouvindo a pregação do Evangelho, recebendo o batismo e participando da ceia e também tendo a disciplina. São as marcas importantes da igreja. É uma situação que todas as embaixadas, no caso a igreja, precisa ter. Lembrando que a igreja é a agência de Deus que proclama Cristo a todos. É um erro confundir o reino com a igreja. O reino é maior, a igreja faz parte do reino. Mas, por exemplo, qual é a posição de um seminário perante Deus? É uma igreja? Não, mas faz parte do reino. Qual é a posição de uma agência que envia missionários pelas nações? É uma igreja? Não, mas é o reino de Deus. Mas nem seminário, nem uma agência missionária, é uma embaixada de Deus. A igreja é, porque assim diz a palavra de Deus. É interessante que a igreja não constrói o reino de Deus. A igreja ora para que o reino venha. Só Deus faz o reino dele crescer. E isso fica muito evidente quando você pensa nas palavras que nós temos no Novo Testamento, quando elas se referem à palavra reino de Deus. Quais são essas palavras? Por exemplo, a Bíblia diz que o reino de Deus é algo que você entra no reino, é algo que você anuncia, o reino é algo que você herda, é algo que você participa, o reino é algo que você procura e que você recebe. Olhem isso, são palavras que mostram a característica do reino, que é uma coisa que pertence somente a Deus. Mas então, entendendo que a igreja é uma espécie de embaixada, quem é então essa embaixada? Quem faz parte dessa embaixada? Quem é a igreja? De um outro ponto de vista, eu tenho que falar que a igreja são os seus membros. Cada membro da igreja representa o reino de Deus. Cada ovelha representa o seu Cristo, o nosso Cristo, a própria igreja. Mas o problema é por nós não olharmos a igreja como uma embaixada que tem regras, que tem limites, que tem horários, que tem líderes, que tem um povo delimitado, porque toda nação tem a sua população. Quem é da Bolívia? Os que estão registrados nos cartórios bolivianos, e eles conseguem fazer a busca disso tudo. Isso é importante pensar na igreja como embaixada, porque existem muitas distorções no nosso meio. Por exemplo, tem muitas pessoas que acham que podem continuar numa vida com Deus sem ser oficialmente ligado a uma igreja. Elas ficam de maneira indefinidas, sendo cristãos, mas não estando ligado a uma igreja. É como você querer ser brasileiro e não submeter às leis do Brasil. Como isso é possível? Isso não é possível. Você não pode ser americano se você não submeter às autoridades e às leis americanas. Na igreja é a mesma coisa, mas as pessoas não entendem assim. Quantas pessoas são batizadas e elas não são ensinadas de que pelo batismo agora eles se tornam membros da igreja, que eles estão de maneira oficial, tendo acesso à igreja, tendo direitos e obrigações perante Deus e perante os próprios membros. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Mas você já pensou que Jesus instituiu a ceia, falando assim: venham todos aqueles que são meus e estão nessa igreja local, como foi lido na confissão de fé. Venham todos que fazem parte dessa igreja e se sentem comigo, comam e bebam. Eu vou renovar vocês. Confessem seus pecados. O perdão está aqui. Quantos de nós não entendeu ainda a importância de estar na ceia? Porque a ceia é Cristo está reunindo o seu rebanho. Os fazendeiros sabem o que é isso. Eles contam as suas cabeças de gado. Ou não é assim que funciona? Põe o peão para correr lá aos pastos. Eles marcam, eles contam quantas cabeças tem.
Cristo sabe quem é dele. Mas o que eu quero mostrar é, será que não falta o entendimento para nós como igreja, ou para você de maneira particular, pessoal, que a ceia é, Cristo quer que todos os irmãos estejam juntos? E quantas cadeiras vazias? E quantos membros faltosos? Alguns com justificativa, mas muitos sem justificativa nenhuma, e não entenderam então o que é ser membro de uma igreja. Porque pode ser que estão olhando a igreja como uma associação, ou pior, como um clube de entretenimento que eles podem fazer e ir e voltar na hora que quiserem. Não entenderam que a igreja também funciona como uma embaixada que tem suas regras, seus limites, líderes. Não estão agindo então como bons cidadãos do céu. Muitos. Com muita tristeza a gente relata isso, muitos se ausentam dos cultos várias vezes no mês, e às vezes fica mais de mês sem participar do culto, e não se justificam, e não pensam que isso pode levar à exclusão dele da igreja. Me diga uma coisa, falta um mês no seu trabalho, você é mandado embora por justa causa. Faz o seguinte, deixe o seu filho uma semana sem ir na escola, faz isso. Deixa 2 semanas. Se a diretora foi comprometida com a lei do país, ela vai ligar no Ministério Público. Ela vai ligar na polícia, no Conselho Tutelar e falar assim, a criança não está vindo. Abandono intelectual de menor. Entende? O nosso país não permite isso. O chefe não permite isso. E a igreja permite isso? Não pode permitir. É falta grave e pode levar, pela reincidência, à exclusão. Por quê? Porque não está se comportando como membro. Isso indica a falta de compromisso com a igreja. Isso indica que a pessoa não entendeu o que é ser membro da igreja. Por outro lado, algumas pessoas olham a igreja e querem cobrar dos membros da igreja como se o cristão fosse, em primeiro lugar, um agente social. Como assim? Fala, olha, tem criança passando fome, pastor. Não tem blusa de frio. Meu marido está desempregado. E os mendigos das ruas, vocês não fazem nada, e vocês falam que vocês amam as pessoas, e vocês não fazem nada. E os políticos que manipulam o povo, e vocês, igreja, não tomam nenhuma atitude. Meu marido continua desempregado, e cadê a ajuda da igreja? Quando as pessoas começam a fazer essas acusações com a igreja, sabe o que é o ponto? Elas estão confundindo a igreja, a casa de Deus, chamada para adoração em primeiro lugar, porque você foi chamado para ser um adorador, não um agente social. A gente tem que fazer boas obras, mas nesse não é o primeiro chamado. Elas estão confundindo a igreja com uma ONG, com um lugar que tem que dar ascenso social. Existem muitas agências que podem fazer isso, mas só a igreja prega o evangelho. Só a igreja anuncia Cristo crucificado, que tem o poder, quando é recebido pela fé, de salvar as pessoas. A cesta básica não vai salvar, o emprego das pessoas não vai salvar, a blusa não vai salvar, o leite não salva, Cristo salva. Essa é a função da igreja. Por isso que fala que eu dei as chaves. Se vocês ligarem, se vocês anunciarem o evangelho, eu venho e salvo. Anuncie, preguem Cristo. Essa é a função da igreja. A igreja não é uma ONG, não confunda. Quando confunde isso, dá problema. A igreja é uma reunião de adoradores. Porque quem vai mudar o mundo não é a igreja, é Cristo quando Ele voltar. Por acaso Cristo mudou o mundo quando Ele estava lá em Jerusalém? Ele pregou. Ele foi rejeitado. E nós hoje? Continuar pregando, adorando e sendo rejeitado. A igreja não é uma ONG, a igreja é a sede do reino de Deus nas nações. E lembre-se que Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Cristo prometeu a edificação de sua igreja. Você sabe o que ele fala aqui?
Ele vai edificar a sua igreja, o seu reino não será destruído. Isso quer dizer o seguinte, que essa embaixada de Deus, chamada igreja, não vai ser destruída, aleluia! As nações podem acabar e serem destruídas, a igreja não! A igreja não. É uma embaixada que nunca vai deixar de existir, até que o seu dono volte para nós. E a edificação das ovelhas, dos membros, a nossa edificação é feita como por Cristo? Como que Cristo edifica você? Como Cristo alimenta você? Pela pregação da palavra, pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E quem tem que fazer isso? É o Estado? É a universidade? É a igreja, porque nós somos a embaixada de Cristo. Nós somos o lugar que temos essa responsabilidade. Isto então cabe à igreja, isto então cabe aos pastores, mas na prática, muitos estão abrindo mão de se alimentar no lugar que Cristo criou, a igreja, e estão buscando alimento em outros lugares. Olha para cá. Às vezes você está entrando por esse caminho alternativo de alimentação espiritual. Pode ser que a sua principal alimentação espiritual seja os pregadores famosos no YouTube. É lá que você se alimenta. Pode ser também que você tem uma boa biblioteca, muitos livros, e você acha assim, poxa, mas eu tenho uns bons livros, se eu ler isso aqui, se eu consumir isso aqui, eu vou ser edificado. Não tem nenhum problema a gente assistir esses bons pregadores. Nós temos que encorajar a compra e a leitura de bons livros, mas o ponto aqui é, a principal maneira de Cristo alimentar as suas ovelhas é pregação na internet? É lendo livros em casa? Não! É estando na igreja, ouvindo a pregação do Evangelho daqueles que o próprio Cristo trouxe para cumprir esse serviço, essa missão, em prol da igreja, em nome de Deus. E aí então, quando a sua presença nos cultos, ouvindo a pregação e os ensinos, não é o principal meio de você se alimentar, a sua nutrição espiritual fica prejudicada. E isso se volta para a própria igreja, que vai ter muitos membros com problemas. E isso se torna um problema para a liderança. E isso vai para o pastor, para o presbítero. E daí tem que falar, ó, está faltando ferro aqui, hein? Aqui faltou magnésio, não está dormindo direito. Faltou ferro. Não tem energia. Está faltando cálcio. Problema nos ossos. Está com problema estrutural na fé. Acontece isso. Porque as pessoas não estão seguindo o lugar que Cristo deu. A sua estante de livros não é uma igreja. Não é uma igreja. Os seus pregadores preferidos do YouTube não é a sua igreja. Para com isso. Não faça isso. Não comece a negligenciar sua presença nos cultos e comece a alimentar dos pregadores do YouTube ou dos bons livros que você tem. Esse não é o caminho de Cristo. Quando você faz assim, você está desvalorizando aquela pelo qual Cristo morreu a igreja. Cristo morreu pela igreja. Para poder te alimentar aqui. Para você comer aqui. Às vezes você conversa com o irmão e você diz assim, irmão, você não tem vindo aos cultos. E ele rapidamente responde assim para você, eu não vim no culto, mas eu assisti o pregador famoso fulano de tal. Eu assisti, eu não estava no culto, mas eu assisti a pregação. Na terça eu assisti. Ele responde rápido. Quando a pessoa começa a responder assim, sabe o que ela não está entendendo? Ela fez então da igreja uma opção.
É uma opção estar no culto ou não para ouvir o evangelho, porque ela pode ir no YouTube, é muito fácil ir no YouTube. Para o YouTube, você clica o assunto que você quer, você escolhe a pregação que você quer ouvir. Você escolhe o pregador que você quer. Tudo bem, se você quer fazer parte de uma igreja, você sabe quem vai pregar. De uma certa maneira, você está escolhendo o pregador. Você vai ouvir o que Deus colocar no coração da liderança para trazer para você. O cardápio não está na tua mão, mas no YouTube você está com o cardápio. Você escolhe. Será que nós, como pecadores, temos a sensibilidade para entrar e falar assim, nossa, eu preciso ouvir uma mensagem sobre santidade, eu preciso ouvir uma mensagem sobre pecado sexual, eu preciso ouvir uma mensagem sobre generosidade, porque eu não estou ofertando a Deus. É assim que procura-se as mensagens na internet? Eu acho que não. Porque muitas vezes você vai procurar aquilo que convém. Cuidado, você é um pecador. Você tem a habilidade de se enganar. Mas então, por que eu tenho que ser membro de uma igreja? Por que isso é importante? Porque os primeiros discípulos de Jesus fizeram parte da primeira igreja que foi em Jerusalém. Porque eu preciso ter uma igreja definida, porque eu preciso saber quem é a igreja. Como assim? Porque Deus falou que os pastores vão prestar conta das ovelhas a Ele. Mas quais ovelhas? Se você não define numa igreja quem é a membresia, como é que você define quem Deus vai te cobrar? Entende isso? A importância de nós sabermos quem é a igreja, porque esses membros é que os pastores têm a responsabilidade de cuidar deles. Uma pessoa que quando visita, não, mas é bem-vindo para ouvir o evangelho e pode se tornar membro. Fazer parte de uma igreja é você oficialmente ser reconhecido como cristão. Lembre-se, quem diz que você é cristão? Você mesmo? Por acaso, um pastor pode ele mesmo se intitular pastor? É assim que funciona? Ou outras pessoas têm que reconhecer isso? Ele tem que ser preparado para isso? Ele é consagrado para isso? Ele é eleito pela igreja para isso, mas para ser cristão, simplesmente, você pode ser cristão por si mesmo? Se você não faz parte de uma igreja, diga para mim, quais são os irmãos que você tem a obrigação de ajudar? Se você não está ligado em igreja nenhuma, então você não é obrigado a ajudar ninguém. E se você não está ligado a uma igreja, também pergunto, quem pastoreia você? Quem exorta você? Quem fala para você, está errado, isso é pecado, você não pode andar assim? Quem faz isso com você? A pior coisa que pode acontecer com a minha vida e com a sua vida é eu e você ficarmos entregues ao nosso próprio coração. Isso é juízo de Deus, tá? Se você estiver entregue a si mesmo, a não ter ninguém que faz uma supervisão, que discipula, que cobra você, isso é juízo de Deus. Porque como que é uma ovelha? Uma ovelha enxerga muito pouco. Ela se engana com facilidade, o lobo engana ela facilmente. Eu costumo dizer assim, você não sabe que igreja você é? Você não tem compromisso com a sua igreja? Eu falo, escuta, tudo bem, mas quando você morrer, quem faz o seu velório? Quem vai pregar? Ok, quando você morrer, quem vai consolar seus filhos? Quem vai chegar na viúva? Entende? A gente às vezes não pensa nessas coisas, mas essas coisas são importantes, ou não? Ou não importa? Ou a gente pode morrer e vai convidar alguém? Em tese, os pastores, eles têm obrigação de fazer sepultamento e velório de membros da sua igreja. Eles podem ir lá fazer sim, a gente faz isso, mas a obrigação diante de Deus é perante os membros da igreja. Mas muitos de nós não têm essa visão da importância de ser membro de uma igreja. Por isso, é aceitável perante os olhos de muito, eu não vim no culto domingo, eu não vim no culto de quinta, qualquer coisa me tira da igreja. Por quê? Quem vai me cobrar? Qual é o meu pecado se eu não venho na igreja porque eu estou cansado? Isso mostra que as pessoas não entenderam que a igreja é uma embaixada e que eu tenho obrigações, que eu tenho compromisso.
Como é constrangedor sair do culto, às vezes ir no shopping e dar de cara com o irmão. E o irmão não vem no culto. A gente fica constrangido, porque a pessoa fica constrangida. A pessoa está passeando no shopping, mas não foi servir a Deus, mas está servindo os prazeres dela, está servindo a diversão dela. Troca-se o culto de quinta pelo jogo do seu time preferido. Ou então as pessoas deixam de vir no culto porque elas marcaram um jantarzinho com seus amigos mais preferidos naquele dia. Fala, pastor, eu estava jantando com os amigos. Não dá para jantar depois do culto? Só alguns têm que fazer isso. Eu posso marcar qualquer coisa na hora do culto. Eu posso marcar um compromisso particular da minha família na hora do culto. E eu acho que Deus não está olhando isso. Que Deus é esse? Não tem zelo. Esse Deus não é santo. Esse Deus deixa a gente fazer o que a gente quer. Não, esse Deus não deixa fazer o que a gente quer. Quem está agindo assim, não está percebendo, mas não está levando o reino de Deus a sério. E isso tem implicações. Isso tem implicações na vida dessas pessoas. Há também aqueles que aprenderam a usar a carga de trabalho excessiva como justificativa para não estar na igreja. A agenda do trabalho toma todo o tempo dessas pessoas, não sobra quase nada para Deus e para a igreja. Pode ser que essas pessoas que andam assim, estão caminhando para aquela frase, o trabalho é meu Senhor, nada me faltará. O trabalho está virando um ídolo. Porque é lá que vem tudo que você precisa. É? Não é. Não faça isso. Sua provisão não é o trabalho. Sua provisão é o Senhor. É Ele que é dono de todas as riquezas. Mas muitas vezes você tem teimado. E tem medido forças com Deus sem perceber. Mas Deus nessa noite diz a você, abandone esse caminho. Não seja negligente com a minha presença. Quando a pessoa falta um culto, ela pode vir, ela ofende a Deus, ela fala, Deus, o Senhor não é importante. Entende isso? Eu estou falando isso em nome de Deus, porque é isso que os pastores fazem, eles falam em nome de Deus, não faça isso, não desonre o Senhor, não traga sobre você acúmulo de culpa, de pecado. Numa guerra, se você prestar atenção na guerra da Ucrânia e da Rússia, qual que é o principal alvo da Rússia? Cortar todas as provisões da Ucrânia. Cortar energia, cortar alimento, cortar tudo. Essa é uma estratégia, porque se ele corta a provisão, a energia do exército inimigo, fica mais fácil de ele ganhar a guerra. Agora presta atenção, qual será o ataque mais forte de Satanás contra você semana após semana? Pense nisso, qual é a estratégia principal de Satanás contra você? Toda semana ele tem a mesma estratégia. Qual é essa estratégia? Tirar você dos cultos, fazer você um membro relapso. E se você tem filhos, ele dá uma tacada, mas ele acerta 2 gerações, porque se os pais não vêm na igreja, não esperem filhos convertidos, filhos salvos. E não é a presença na igreja que salva as pessoas, mas é na igreja que nós ouvimos o evangelho, que muda a nossa vida. E assim também essas crianças estão lá, não somente brincando ou comendo lanchinho, eles estão lá para ouvir o evangelho também, porque elas precisam conhecer Jesus, com urgência. Conversa aí com quem tem filhos mais velhos, vê a experiência dele, dos filhos fora da igreja. Quantos pais, quantas mães aqui estão com seus filhos fora da igreja? Filhos grandes, que já têm independência e não vêm no culto. Pode ser que isso começou lá atrás, quando eram crianças, e não foram educados a buscar a presença do Senhor. Eles acostumaram, e são igual aos pais, eles copiam os pecados dos pais. Quantas vezes eu tenho falado para vocês, tragam seus filhos à igreja, para eles ouvirem o evangelho. Os filhos vindo na igreja, eles vão olhar para vocês, eles vão ver que é importante estar na casa de Deus quando tem reunião oficial da igreja, porque se você é membro, então se comporte como membro, por amor a Deus.
para o seu bem. Seja zeloso com a sua família. E quem são os líderes dessa embaixada? Os líderes dessa embaixada são os pastores. Os pastores são aqueles que são amados, são desprezados, são incompreendidos, são mal falados, mas que só conseguem ficar nessa posição que Cristo os pôs, se verdadeiramente eles estiverem dispostos a completar as aflições que restam de Cristo sofrer pela igreja. Se o pastor está buscando dinheiro, ou status, ou prestígio, está buscando um lugar errado. Quer prestígio? Vai ser artista, aí você tem prestígio. Quer dinheiro? Vai ser empresário, vai fazer negócio. Porque o chamado de um pastor é chamado para sofrer. É chamado para se gastar. É chamado para dar a sua saúde. Ali, pela igreja, sua energia, sua vida, seus talentos. É muitas vezes sacrificar a sua família por causa da família de Deus que é a igreja. O que os pastores fazem? Por que tem que ter pastor na igreja? Porque são os pastores que quando chega um homem e a mulher, ele diz, eu os declaro marido e mulher. Eles que fazem isso. São os pastores que consagram as crianças da igreja. São os pastores que batizam aqueles que chegam à igreja e se convertem. E os pastores então ensinam o evangelho de maneira pessoal, de maneira contínua. E depois entrevista, e depois percebe se realmente há conversão ali. E então eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Os pastores são aqueles que falam em nome de Deus quando eles pregam o evangelho. Os pastores são aqueles que confessam o pecado da igreja publicamente. Os pastores são aqueles que conduzem a ceia do Senhor, dando explicação do que é a ceia, exortando como que tem que participar da ceia, mas também falando da esperança, que é você se manter na aliança. Toda vez que alguém falta a ceia, e que é de uma igreja, e que é membro, ela não vem, o que um anjo deve pensar dessa pessoa? Mas aquela pessoa continua em aliança com Deus? Ele não foi na ceia. Entende isso? Se você faz parte do corpo, daquela embaixada, tem compromisso, e você não participa quando o corpo é chamado para se reunir, você desonra quem? O pastor? Não, a Cristo, a Deus. O pastor é aquele que faz aquele trabalho mais impopular na igreja, que muitos de vocês vão falar que não deveria ser feito, porque a igreja é um lugar só de amor, como se não houvesse justiça na igreja. Mas aí quando acontece algum escândalo, olha lá, está na igreja, e a igreja não faz nada. O pastor é aquele que conduz os processos traumáticos, complicados, de disciplina, que quando o pecado não é confessado e abandonado, pode acarretar a própria exclusão da pessoa da membresia da igreja. Mas muitos de vocês não estão acostumados com isso. Ou nunca ouviram falar disso. Falar, não, mas a igreja de Deus, o amor de Deus não permite isso. Então o que Paulo escreveu para a igreja de Corinto? As pessoas lêem o que está escrito em Mateus, estiverem 2 em 3 em meu nome, eu estarei entre vocês. As pessoas acham que ele está falando de comunhão, de adoração, da presença dele. Quando Jesus falou isso, está dizendo o seguinte, se vocês estiverem reunidos com a autoridade da igreja, vocês podem excluir essa pessoa no meu nome. É bíblico. Mas aí quando você não entende o que é membresia, isso é estranho para você, entende? É estranho falar de exclusão, parece que não é amoroso. Mas eu pergunto a você, é amoroso deixar um pecador no pecado? Isso é amor? Deixar a pessoa continuar abraçada com o pecado e faltando a ceia, domingo após domingo, evitando os cultos, porque ele sabe que quando ele vier no culto e ele for levantar a mão, o pecado dele vai vir com força, ele fala, então não vou. É amoroso isso? Vocês acham que esse é o amor de Deus? Que deixa o pecador confortável no pecado dele habitual? Não. O amor de Deus confronta. O amor de Deus chama para arrependimento.
E são os pastores que conduzem isso, os líderes da igreja. Os pastores são aqueles que protegem a igreja dos falsos mestres, dos mercenários, dos lobos. Por isso que eles têm que tomar cuidado quem vai vir aqui. Às vezes pode vir alguém aqui e começar a tosquear vocês. Pode começar a pedir, falar assim, olha, se você tem fé, faz isso, joga uma semente, dê seu carro e você vai receber 3. Às vezes a pessoa tem oportunidade e não vai perder a oportunidade. Ou não é assim que acontece? Paulo diz assim sobre os pastores aos Tessalonicenses: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Paulo está falando de como a igreja deve tratar os pastores. Por isso, os membros devem submeter aos pastores da igreja, porque é assim que cada ovelha do rebanho se submete à própria igreja de Cristo. Um advogado formado numa boa faculdade, ele pode sair dali e começar a advogar? Não. Um médico formado na melhor faculdade de medicina no país, pode sair da faculdade e começar a clinicar? Não. Um contador, ele pode começar a exercer a contabilidade por conta dele? Não, não e não. Por quê? Todas essas profissões, elas possuem um conselho que regula, que põe limite, que é autoridade sobre elas. Então, se esses profissionais têm que respeitar a OAB, o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Contabilidade, como então um cristão que é chamado para ser obediente não vai submeter a igreja, a embaixada de Deus na terra? Entende isso? As pessoas não conseguem trabalhar. Como eu disse no testemunho antes, se tornou um servidor público através de um ato de nomeação, e depois toma posse e assina um papel, e tem que ser o prefeito assinando aquele documento para ter validade. Percebe a autoridade? Falando, agora você é um servidor público. Mas quando as pessoas pensam na igreja, pode ser qualquer jeito. A igreja a gente dá um jeito. Não, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser feito conforme a palavra. Hebreus 3,17 diz assim: obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois cuidam da vossa alma como quem deve prestar conta. Presta atenção. Vocês já aprenderam que nós vamos prestar conta dos nossos filhos. Vocês já sabem disso, como nós educamos eles. Mas a questão é o seguinte: quem é que dá conta das ovelhas da igreja a Deus? Não é a assembleia da igreja. Não são os diáconos da igreja. Não são os membros. Esse versículo está dizendo aqui que os pastores, eles cuidam das almas, porque eles vão prestar contas a quem? A Deus. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Pensa que cada um de nós vai ser julgado por Deus. Sim? Pelo que como você viveu após a conversão. Agora pensa os pastores e presbíteros, que vão ser julgados de como cuidou as ovelhas. E aí não tem regra? E aí não tem disciplina na igreja? E aí não tem que saber quem é a igreja limitada, quem são as pessoas, porque senão eu vou prestar conta de quem? De todo mundo? Olha que loucura que vai virar isso. E qual é o futuro dessa membresia? Qual é o futuro dessa embaixada? Deixa eu falar uma coisa que às vezes a gente não pensa. Quando a gente olha para a igreja, a gente olha para aquele fundo, a gente tem que entender o seguinte: por mais que nós somos acostumados a olhar o crescimento da igreja pela evangelização das pessoas, as pessoas se convertendo, o primeiro foco nosso tem que ser as crianças, porque elas já estão aqui. As crianças já estão aqui, a gente precisa ir lá fora buscar elas. Vamos pregar para os nossos filhos, igreja. É assim então, a primeira maneira como a igreja cresce, como o reino expande, precisamos pregar para as crianças. Não ficar contando histórias, não falando que Davi é o herói,
Não falando que Moisés tem superpoderes. Nós temos que mostrar que Jesus Cristo é que guiou eles. Que Jesus morreu por pecadores e que eles são pecadores e que eles não são bonzinhos, não. Em segundo lugar, a igreja cresce, a membresia aumenta pela pregação do Evangelho. O problema é que tem muitos de vocês que falam assim, mas eu não estou pronto, não vai estar pronto nunca. E lá no céu você não vai ter que pregar para as pessoas, né? Não vai ter pessoas não convertidas. Se você é convertido, se você foi batizado, Deus não espera outra coisa de você, a não ser pregar o Evangelho para as pessoas, porque que indiferença que é essa, que falta de misericórdia é essa das pessoas? A igreja nunca parou de pregar o Evangelho é uma coisa urgente, a igreja foi chamada a pregar o Evangelho de Deus, e deixa a conversão com Deus, nosso trabalho é pregar para as pessoas, é anunciar o Evangelho para as pessoas. Por fim, a igreja nunca foi tão maltratada, tão criticada, tão desvalorizada como nos nossos dias, pelos de fora e também por aqueles que se dizem cristãos, mas estão decepcionados, feridos, chateados, estão magoados com a igreja. E eles falam da igreja. E eles falam da igreja como se a igreja fosse do pastor, mas Jesus Cristo diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então quando as pessoas às vezes estão maltratando a igreja, elas maltratam a menina dos olhos de Deus. Eu preciso ensinar isso a vocês. Cuidado como que você fala da igreja, porque essa igreja, Cristo morreu por ela. Não confunda que quando você está falando da igreja, você está falando do pastor. Se o pastor tem pecado, se tem um problema na vida dele, tira ele, desqualifica ele. Mas não começa a maltratar a igreja, porque a igreja é de Cristo. Digam o que quiser da igreja, mas ela sempre será a noiva amada de Cristo, e ela será jamais subjugada pelos seus inimigos. A igreja é perseguida pelos homens, é odiada pelo diabo, esquecida pelos crentes frios, negligenciada pelos crentes mornos, mas ela é aquilo que Jesus mais ama na terra, aleluia. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei sobre igreja, primeira vez, eu preguei em Efésios. Eu preguei sobre o que era a igreja, um domingo de manhã. Foi a primeira vez que eu preguei o que era a igreja. Quando eu saí ali do púlpito, eu me ajoelhei e eu chorei. De alguma maneira o Espírito Santo estava trazendo ao meu coração a importância, a emoção de eu falar sobre a igreja do meu Jesus. Você precisa aprender a amar a igreja. Nossa geração não ama a igreja. A nossa geração despreza a igreja. A nossa geração não sabe honrar os pastores, nem respeitar os nossos pastores. A igreja é um lugar que você vem para morrer. E é o lugar que você fica para poder viver para Deus. E você vive para Deus nos cultos, nas comunhões, em tudo aquilo que acontece, nas situações difíceis da igreja. Ninguém pode amar Cristo sem amar a sua igreja. Ninguém pode amar Cristo sem amar a sua igreja. Se você quiser ter um termômetro do seu amor por Deus, olhe o seu amor pela igreja. Se você ama pouco a igreja, eu vou dizer para você, você ama pouco Cristo. Se você ama muito a igreja, eu vou dizer, você ama muito a Cristo. Ame a igreja por causa de Cristo, ame a igreja porque Cristo ame ela, ame a igreja porque ela é a embaixada de Deus na terra, ame a igreja porque ela é a sua família, a igreja é a sua casa. Ou então, se você está numa igreja que você não vê a pregação do evangelho, a administração correta do batismo e da ceia, não há palavra que chama as pessoas ao arrependimento, então deixa essa igreja.
Não fique numa igreja onde você percebe que não há fidelidade com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho e um zelo por Deus. Ame a igreja. Ame seus irmãos e assim você estará amando a Deus.